Olá, muito boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, 13 de agosto de 2024. Rapaz, se meu pai tivesse vivo, Lorenberg, hoje seria aniversário dele. Que bom. Do velho Paulo Araújo Coelho, que nos deixou, já tem o quê? 2004, tem 20 anos. 20 anos que meu velhinho partiu, não é? Então, se ele tivesse vivo, estaria aqui. Está vivo aqui no meu coração, nos nossos corações. Se estivesse fisicamente aqui com a gente, eu estaria lá, dando um cheiro do cangote dele, meu pai. Então, 13 de agosto de 2024, o programa Opinião está no ar. Hoje a gente tem a satisfação de mais uma vez receber, está aqui a postos conosco, Baiano, delegado Baiano. Esse daqui é brabo, hein? Caba da peste. Está aqui o doutor Marcel de Oliveira. Ele é o titular da Delegacia de Homicídios, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. E o doutor Marcel também vai falar sobre o lançamento de um livro mais recente, esse que é o 6º dele, mas esse, individualmente falando, é o primeiro, né? E ele vai estar mostrando para a gente aqui, falando um pouco dessa publicação, esse livro. Já a gente traz mais detalhes para você. Eu acho que ele não chegou ainda lá da editora não, porque ele não trouxe. E ele falou para mim, daqui a pouco ele confirma, que a editora talvez não entregaria ainda hoje. O nome do livro, A História do Crime de Homicídio. E aí tem toda a nuance aqui, tem da atualidade com a antiguidade. A gente vai detalhar mais sobre isso já aqui, mostrar como é que ficou a capa do livro também e alguns tópicos aí do glorioso livro do Dr. Marcel. Ok? E falar também sobre esse terrível crime que não para de atormentar a sociedade, que é o crime de homicídio. Uns mais que chamam mais atenção, outros menos, mas, enfim, é um crime brutal. Talvez não, certamente o pior deles, né? Porque aí tira a vida de alguém. Professor Lorenberg, que já tem 20 livros publicados, é membro da Academia Mato Grossense de Letras, tem um colega seu aqui que está lançando um livro. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, mas muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Achei que você esqueceu. Tá vendo? Quase esqueci a última palavra. Lorenberg. Eu falei colega seu, mas no sentido de escrever, né? O doutor Marcel ainda não é membro da Academia de Letras. Ainda. Mato Grossense de Letras. Doutor Marcel, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado de verdade por aceitar aqui o nosso convite. Já vou pedir para o Boca, se tiver aí, a capa do livro. Eu tenho aqui, Boca, se tiver aí, você põe aí, por favor, para o doutor Marcel, nesses cumprimentos iniciais, falar sobre este importante livro, que já me chamou a atenção pelo título e pelo tema, principalmente. Olha lá. Boa noite, doutor Marcel. Que livro é esse? Qual foi a inspiração e por que o lançamento dia 15 de agosto, lá no Shopping Goiabeiras, livro, como é que é o nome lá do espaço? Espaço Livre Livro. O livro, Livro Livre, coisa assim. É lá, no Shopping Goiabeiras. Boa noite, e esse livro, essa obra, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Mais uma vez, obrigado, né, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, né, todos os telespectadores da TV Pantanal. Muito obrigado. Então, o livro é a história do crime de homicídio, né, é um projeto que une dois ramos que eu sempre fui muito apaixonado. Tanto a área jurídica, o próprio direito, quanto a história, né? A história propriamente dita. E durante pesquisas, né, fui verificando o quão grandioso era esse tema, porque a vida é o maior bem jurídico de todo ser humano, né? É o bem jurídico primaz, né? Sem ele você não pode exercer os outros seus direitos. E realizando uma pesquisa foi possível perceber que ao longo da história, né, dos primórdios,
esse bem jurídico, a vida, sempre esteve resguardado em todas as legislações, por mais antigas que fossem. E como a gente trata no livro, né, justamente da parte histórica, a gente começa do primeiro homicídio registrado pelo homem, narrado na história, que é bíblico. Caim contra o seu irmão Abel. Aquele lá foi o primeiro? É o primeiro homicídio que historicamente tem registro. Tem registro. É bíblico, né? E daí então, ao longo dos tempos, você tem diversas civilizações, né, conhecidas da história, os egípcios, os hebreus, os hititas, os assírios, e todos esses povos, né, os germânicos, os bárbaros, sejam no Ocidente, sejam no Oriente, sempre tiveram em suas legislações a proteção da vida. A proteção da vida como? Incriminando a prática do homicídio. Só que cada legislação, né, acredito que uma das mais conhecidas de todas, né, que era justamente o Código de Hammurabi, né, havia diversas previsões legais acerca da temática do homicídio, né. Muitas pessoas conhecem essa temática dentro do Código de Hammurabi, mas não conhecem dessas outras civilizações. Então, o nosso projeto foi justamente esse, realizar uma pesquisa histórica sobre esse instituto, chegando até, né, por volta de 1500 em solo brasileiro, que é o período do descobrimento, onde a gente tinha ali em Portugal, né, Portugal coloniza o Brasil, né, faz a sua colonização, e o que se aplicava na metrópole em Portugal vai, por consequência, se aplicar na colônia. Então, durante esse período, né, de colonização de Portugal, em Portugal vigia as ordenações, as denominadas ordenações. Então, foram o período das ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. E, posteriormente, a gente chega, de fato, no período do Brasil Império, posteriormente do Brasil, né, republicano, e em 1889 veio um novo Código Penal, e posteriormente em 1940, que é o Código Penal que nós temos até hoje. É um Código Penal de 1940, claro, com diversas reformas que ao longo desse tempo, mas o nosso Código Penal atual, ele data de 1940. A gente vai esmiuçar muito mais esse contexto histórico já aqui com o doutor Marcel. Afinal de contas, é um mergulho que ele fez nas pesquisas para trazer nessa publicação, não é todo o contexto em torno desse tema que ele deixa as pessoas ao mesmo tempo arrepiadas, não é? E deixa ao mesmo tempo curiosas, fascinadas, de tudo um pouco por conta da força que tem isso, né? É claro, é um crime bárbaro, evidentemente. Não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo que é um tema que chama, que prende atenção por conta disso, né? Um tipo de situação que eu imagino que tenha havido uma pesquisa bem profunda. Professor Lorenberg. Delegado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui enriquece todo o nosso bate-papo aqui. Nós ganhamos, todos nós ganhamos. E parabéns duplamente. Por que duplamente? O amigo telespectador talvez não tenha sentado para colocar no papel o que pensa, talvez não tenha a dimensão do trabalho que é uma pesquisa e depois colocar no papel aquilo tudo que foi levantado, que não é tarefa fácil, são 2, 3 tarefas que englobam em uma só. Por isso, meu parabéns dobrado. E aí, delegado, talvez o nosso amigo telespectador, ao acompanhá-lo na primeira resposta que o senhor deu, ele deve estar imaginando, a partir do momento que o senhor falou, quer dizer, a preservação da vida é o bem maior de todos nós. E aí ele deve estar pensando o seguinte, mas para aí, a vida é um bem maior de todos nós, mas há determinados momentos que essa vida custava tão pouco e custou tão pouco, porque as pessoas matam por R$10, por R$50, por uma dívida de R$500 e assim por diante. Sempre foi desta forma. A vida em determinados momentos tem um valor muito pequeno ou não, ou os crimes variavam sempre. Então, professor, excelente pergunta, obrigado. É uma forma da gente engrandecer mais essa conversa aqui, esse debate.
você percebe que ao longo da história, né, quando a gente trata do crime de homicídio, a gente verifica que o crime de homicídio é um crime de múltiplas motivações, né? E dentre essas motivações, as ninharias, as denominadas ninharias, esses exemplos que você citou, né, as futilidades, as pequenices, né, relacionadas às motivações que ensejaram o homicídio, sempre tiveram previstas na nossa história, né, das formas mais variadas possíveis. Se você fizer essa análise ao longo dos tempos, acontece que hoje, né, a gente tem os meios de comunicação, né, que as informações chegam de forma mais célere. Então, crimes que às vezes chocariam apenas determinada comunidade, hoje repercute de forma muito rápida através das comunicações, o WhatsApp, e a gente termina tendo conhecimento de diversos, né, homicídios que ocorrem no Brasil, que terminam causando uma grande repercussão pelos requintes de crueldade. Mas você percebe, né, em termos históricos, que esses requintes de crueldade, essas friezas, né, as torpezas, as futilidades, sempre tiveram previstas na história da humanidade. Eu estava olhando aqui, vamos fazer, ao longo da sua pesquisa, ao longo da história, o que mudou, fora, evidentemente, a evolução da tecnologia, a forma de investigar, o que mudou nessa forma de investigar? Antigamente, muito antigamente, desde os primórdios, para cá, como é que se deu essa evolução também? O senhor sabe, não precisa evidentemente minuciar, mas detalhar, mas como era antigamente e hoje, evidentemente, com o uso da tecnologia, está muito mais fácil a elucidação. Mas como era isso lá atrás, não falando de Caim, evidentemente, uma época muito longínqua, mas de lá para cá, como é que foi evoluindo essa forma de se chegar não há nenhum tipo de dúvida que foi o Caim, no caso Caim e Abel, mas outros casos também ficaram famosos aí. Como é que se dava essa questão da investigação? Então, durante muito tempo, né, Paulo, a investigação ela se centrava muito em prova testemunhal. Né? Costumava-se afirmar que a testemunha era a rainha das provas, né? A prova testemunhal era a rainha das provas. Então, era uma prova mais fraca, mas, né, naquela época era o que se tinha. A gente não tinha tecnologias. Nos dias atuais, né, muito tem se discutido, evoluído, né, que no caso das investigações de homicídio especialmente, a gente não trabalha tão somente com provas testemunhais. As provas testemunhais muitas vezes ajudam a reconstruir uma história, mas essa história ela é conjugada com outros elementos técnicos, que é justamente as provas periciais, né? Entre as provas periciais, uma das provas que hoje tem se utilizado bastante, né, é justamente as provas de DNA, né, as provas e análises de mensagens, as imagens de câmeras. Hoje você tem uma cidade, né, um Big Brother, utiliza muitas câmeras utilizadas nas ruas, o que faz com que você consiga realmente traçar uma melhor dinâmica desses fatos que acontecem. A gente vê recentemente aí esses crimes que tomaram noticiário aqui na cidade de Cuiabá. Qual foi o mais polêmico recente mesmo? Teve um agora, não é? Há poucos dias, que teve desde aquele outro do delegado também, mas teve outro também agora. Aquele ex-policial que matou a advogada Cristiane. Uhum. Teve também aquele... O delegado que esteve à frente do caso. Eu não quero abusar do senhor na questão do que está ainda sob investigação, mas eu queria que o senhor traçasse também, porque o senhor falou de tecnologia, e eu também citei aqui, o tal do Big Brother, o tal do show do Truman, né, que é o tempo todo sendo monitorado por alguma câmera, e isso tem facilitado bastante, não é? E, assim, vocês conseguem hoje... Qual que é o grau de elucidação, é assim que fala? Isso. Dos crimes aqui no estado de Mato Grosso, nos últimos tempos aí. E nesse grau aí,
quantos por cento aí se deve à tecnologia, ao auxílio à tecnologia? Então, Paulo, excelente pergunta, né? A gente pode falar um pouco sobre o trabalho, né, de investigação da Polícia Civil, né, principalmente. Com relação a esses números, eu posso te trazer aqui, né, te falar com tranquilidade. A Polícia Civil hoje tem um grau de elucidação, né, muito acima da média nacional. Hoje a gente tem uma média acima de 70%, 70% de crimes elucidados, tá? Isso em uma média geral, quando engloba diversos crimes, mas quando a gente chega para outros crimes, como por exemplo o feminicídio, né, crimes de feminicídio, esse ano foram registrados 17 crimes de feminicídio em todo o estado do Mato Grosso. Os 17 crimes de feminicídio foram rapidamente elucidados em questão de menos de 30 dias. O que dá para você verificar, por exemplo, um caso recente que abalou a nossa sociedade, né, que gera uma repulsa, o crime da filha do deputado, né, Gilberto Catani, onde a polícia rapidamente debelou uma história que tinha sido criada, né, pelos assassinos, de que haveria um crime de latrocínio, mas que na verdade foi desmontada essa história fantasiosa de forma técnica, através de investigação, e você chega realmente ao objetivo final da investigação. Que o objetivo final da investigação é você desconstruir álibis esses criados pelo próprio mandante do crime, né, e consequentemente chegar de forma pontual, cirúrgica e detida à autoria. E foi isso que foi demonstrado ali naquela investigação, né? Já são réus, né? A denúncia já foi recebida pelo Poder Judiciário. Então aqui a gente pode falar abertamente desse fato, dessa investigação, mas que é um dos exemplos desses 17 casos de crimes de feminicídio ocorrido no estado do Mato Grosso. E tudo isso se dá justamente pelo trabalho não só técnico investigativo da polícia, mas também da perícia técnica. A perícia técnica consegue, através de tecnologia, demonstrar que aquelas provas recolhidas ali naquela cena do crime, de fato, vão colocar, né, a digital, né, uma prova de DNA, uma prova de uma pegada, né, uma prova documental, uma prova técnica, justamente nos autos, para levar à condenação de um indivíduo desse. Ok. 17 feminicídios, só em 2024, 17. No fim de semana passado, houve 2. Fim de semana passado, eu lembro que eu estava em casa e tinham falado que mataram uma mulher na sexta, outra no sábado, coisa assim. E até quando, meu Pai Eterno, até quando nós vamos ter que ostentar, aspas, não é uma ostentação, até quando Mato Grosso vai ter isso, o estado onde se mais mata mulher? Amanhã, a propósito, estaremos entrevistando aqui a doutora Judá, que é delegada de polícia também, de proteção à mulher. Ela vai estar também fazendo aqui um raio-x aí, e a gente, mais uma vez, usa esse espaço aqui para chamar a sua atenção, que assiste ao programa, que tem um amigo, que convive, né, em coletividade. Você precisa ficar atento a tudo. Se você perceber alguém maltratando uma mulher, ainda que verbalmente, e ela não estiver, evidentemente que ela não vai gostar, né? Não vai estar gostando, né? Ache um jeito de denunciar, não é? Ache um jeito de denunciar, porque antes tarde do que mais tarde, né? Porque de repente pode ser muito tarde, aí você fala, poxa, eu poderia muito bem ter chamado lá a polícia, enfim, para evitar esse tipo de situação aqui. Nós estamos aqui batendo nessa tecla e a gente sonha que esse ranking aí não seja mais de Mato Grosso, aliás, não seja de ninguém, que a gente possa reduzir isso drasticamente. O que eu vou fazer agora, gente? Me fala, agora são 7h49, não dá tempo da pergunta do Lorenberg, eu vou para o intervalo comercial. Mas antes do intervalo comercial, antes que o Boca me azucrine aqui nas ideias, eu tenho um recado para falar aqui, que é o Lorenberg está ansioso para que isso ocorra, que é o projeto Viva Seu Lorenberg, que é ir lá dançar lambadão, né? E aí eu já falei para ele que não vai ser agora, vai ser sábado, Lorenberg. Projeto Viva o Seu Bairro no Jardim Liberdade, em Cuiabá. Jardim Liberdade, hein? Sábado, dia 17 de agosto, olha aí a festa acontecendo aí, ó. Vai ser desse jeito para melhor, hein? 17 de agosto, às 3 da tarde, lá no campo de futebol, com serviços
sociais gratuitos, lazer e também entretenimento para todas as comunidades. Você é o nosso convidado, leve sua família e curta essa festa que é feita para você. À noite, muita música e diversão com Léo Vaqueiro, Banda G4, Rafa Barros, Fabrício e Fernando, comitiva Velhos de Fato, DJ Ricardo Martinelli. E também teremos recreação infantil com a tia Mari. Viva o seu bairro! Serviço social e entretenimento para todos. Participe. Iniciativa Grupo Gazeta de Comunicação, Organização Usina. Realização Assembleia Legislativa e Governo de Mato Grosso. Viva o seu bairro, sábado, 17 de agosto, às 3 da tarde, também conhecido como 15 horas, lá no campo de futebol do bairro Jardim Liberdade. Participe, a festa vai estar supimpa, maravilhosa, gente bonita. Olha lá. Você é convidado especial do Grupo Gazeta para mais uma edição do Viva Seu Bairro. Opinião dá um tempinho só para o intervalo comercial e volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, nesta terça-feira, 13 de agosto já, hein? Obrigado pelo carinho da sua companhia, onde quer que você se encontre, aqui pelo canal 22 ou ainda pela internet, pelo Facebook ou pelo www.gazetadigital.com.br. Ó, tem um recado muitíssimo importante para você. Sabia que Mato Grosso tem o maior pacote de infraestrutura do Brasil? O governo de Mato Grosso assumiu a BR-163 e já investiu mais de 1,6 bilhão de reais na duplicação. Já entregou 15 quilômetros da duplicação do posto Gil a Nova Mutum, já começou a obra do trecho de Mutum a Lucas e em breve vai iniciar a duplicação da travessia de Sinop. E não para por aí. O governo do estado também vai duplicar mais 28 quilômetros da rodovia dos imigrantes, a BR-070, que contorna Cuiabá e Várzea Grande. Também vai construir uma nova ponte, 5 viadutos, 3 retornos e 7 quilômetros de vias marginais. Essa obra vai desafogar muito o trânsito da região, além de ser mais segurança para quem trafega ali. Todo mundo ganha. Afinal, Mato Grosso tem obra para todo lado. Governo de Mato Grosso. Bom, vamos agora aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Nessa terça-feira, acompanhe conosco. Olha só. Tem essa aqui, olha, tem uma inclusive muito triste aqui, que eu vou deixar para ler aqui em segundo plano. A primeira é que a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Cuiabá instaurou, nesta terça-feira, dia 13, a abertura de processo de investigação contra o vereador Marcrian Santos, do MDB. Ele é acusado de invadir a unidade de tratamento intensivo UTI do antigo pronto-socorro de Cuiabá. Durante a reunião, o colegiado também definiu a função de cada parlamentar nos trabalhos. A presidência da comissão ficará com o vereador Rodrigo Arruda Issá, que é do Cidadania, que já comanda a comissão de ética. Já o vereador Renivaldo Nascimento, do PSDB, sugeriu que o colega Wilson Quero-Quero, do PMB, não é, assumisse, então, a relatoria. Com isso, o Tucano ficou na condição de membro. Ele disse assim: eu gostaria que o Wilson Quero-Quero abraçasse essa relatoria com todo o respeito. É um fato que está sendo apurado na Câmara de Cuiabá, vai ser tranquilo e simples. Eu gostaria
de solicitar então que o vereador espontaneamente se declarasse autor da relatoria do processo, fecha aspas, apelou aí o glorioso vereador. Olha só, uma nota triste aqui é o seguinte, o jornalista e publicitário Mauro Cid, de 80 anos, morreu nesta terça-feira, dia 13, em decorrência de uma pneumonia. Ele chegou a comandar aí a Casa Civil na gestão do governador José Fragelli na década de 70 e a Secretaria de Comunicação no governo de Júlio Campos em 1984. Formado em jornalismo, publicidade, propaganda e direito, Mauro Cid atuou em veículos de comunicação em Mato Grosso e teve na trajetória diversas passagens pelo governo de Mato Grosso. Ele deixa 4 filhos e 7 netos. A família informou que o velório do jornalista e publicitário Mauro Cid ocorrerá nesta quarta-feira, dia 14, das 9 às 16 horas, na funerária Santa Rita, localizada na rua Miranda Reis, 567. O enterro será no cemitério da Piedade, que fica ali na rua Batista das Neves, 489. Sentimentos aí, a família do... Conheci o Mauro Cid, grande marqueteiro, o filho dele, inclusive, qual que é o nome do filho dele mesmo, que eu esqueci? Que está inclusive com a campanha do Botelho, né? O amigo, colega que eu esqueci, vai ficando velho e vai esquecendo. Mas a família toda, não é? Nossos sentimentos aí, fica uma lacuna no jornalismo do estado de Mato Grosso. Se eu lembrar até o final do programa, eu falo o nome aqui do glorioso colega aí que está, inclusive, comandando o marketing do Eduardo Botelho para prefeito de Cuiabá. Professor Lorenberg, gostaria que abrisse o bloco de perguntas para o nosso entrevistado aqui desta noite, o doutor Marcel. Delegado, no bloco anterior, nas 3 últimas respostas, o senhor mencionou 3 pontos que, com certeza, chamaram a atenção do amigo telespectador. Num primeiro momento, o senhor falou da questão da rainha das provas, né? A prova testemunhal, e que foi muito utilizada. Aí, em um determinado momento, o senhor falou da questão da perícia técnica. E aí, logo em seguida, o senhor falou da questão do exame de DNA, que ajuda muito a desvendar o autor de determinados crimes. E logo em seguida, o senhor mencionou de que 70% dos crimes, os homicídios praticados no estado de Mato Grosso são desvendados. E os outros 30%? E aí vem a minha pergunta, existe crime de homicídio que não se soluciona? Crime perfeito? Vamos dizer, existe crime perfeito, o delegado? Antes de seu doutor responder, lembrei Humberto Frederico, o nome do filho do Mauro Cid. Desculpa aí, tá, Humberto? É que, é porque a gente esquece mesmo. Doutor, por favor, então, gostaria de saber se existe crime perfeito. Mas dizem que crime perfeito não deixa suspeito, como diz a canção do Engenheiro do Havaí. Então, eu acredito que não existe o crime perfeito, né? Durante muito tempo perdurou algumas dogmáticas no nosso país. Realmente, às vezes é difícil você compreender o primeiro critério, que é o critério matemático, né? E como assim um critério matemático? Em um país que, vamos falar aqui de 2014, tá? 10 anos atrás, portanto, 2014. 10 anos atrás, Cuiabá registrou quase 500 homicídios. Cuiabá, Várzea Grande, a região metropolitana, registrou quase 500 homicídios, né? Nós tínhamos, naquela época, já uma estrutura, né, suficiente para se investigar. Mas você pergunta, para se investigar 500 homicídios? Não, a mesma estrutura que tinha naquela época, a gente tem hoje de forma mais eficiente, mais tecnológica e com mais equipes,
E para você ter uma ideia, então a gente tem hoje em Cuiabá, Várzea Grande, cerca de 90 homicídios ano, né? Absurdamente um número inferior. Com a quantidade de equipes que a gente tem, a gente consegue, claro, dar uma resposta muito mais eficaz nesse número de homicídios. Então é por isso que eu falo, o primeiro critério é matemático, né? O primeiro critério é matemático. Você tem as equipes, mas às vezes você não consegue, com as equipes que você tem, dar uma resposta suficiente à grande quantidade de crimes que podem estar ocorrendo. Foi o que aconteceu lá atrás, na época do milagre da Copa, né? A gente teve um boom, uma explosão demográfica na cidade e, consequentemente, essa explosão demográfica não foi acompanhada de alguns projetos sociais. Então, chegou uma população muito grande de fora na cidade, principalmente para dar conta das obras da Copa, e a gente experimentou naquele período ali de 2014 muitos homicídios decorrentes de brigas em bares, né, canteiros de obras, questões sociais. Então, assim, realmente foi um período conturbado, mas de lá para cá diversas políticas foram adotadas, né, de repressão a esse tipo de crime. E hoje, conforme eu falei, né, Cuiabá e Várzea Grande, Cuiabá teve menos de 50 homicídios no ano de 2022, né, menos de 50 homicídios, para uma população de cerca de 650 mil, onde os números toleráveis pela ONU é de cada 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, digamos, o tolerável em Cuiabá seria cerca de 65 homicídios por ano. Ficou abaixo, então, 2022? 2022 e 2023 ficaram abaixo. 2023 foram quantos? Foram 59. 59. 59 em Cuiabá. Pela lógica, também abaixo. Também eu abaixo. tenho medo de falar isso, porque geralmente fica aquela coisa, então tá pouco ainda, né? Não. Tá, é absurdo isso. Estou dizendo na comparação com aquilo que é estipulado. Perfeito. Estipulado em número para ter um parâmetro. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu como parâmetro, né, 10 homicídios para 100 mil habitantes. Seria considerado um número tolerável. Né? Conforme eu disse, é um crime, o homicídio é o crime mãe, porque é um crime que nasce com a sociedade e sempre esteve presente em todas as sociedades. Né? Então, você controla isso. Né? A forma de você controlar o crime de homicídio é você punindo eficazmente, demonstrando para as pessoas que, se praticar este tipo de crime, você será investigado, qualificado e preso pela prática desse crime. Então, isso é demonstrado ao longo do tempo e você chega a um nível de elucidação acima de 70%. Então, a resposta que o Estado pode dar efetivamente para quem pratica esse tipo de crime se você praticar esse tipo de crime, existe uma grande probabilidade de você ser punido, de você ser preso. E qual é a punição que o Estado dá para esse tipo de crime? Prisão. Mas ainda na seara do que o Lourenberg perguntou, que ainda não me dei satisfeito. Tem crime perfeito? Por exemplo, eu cada dia que passa, eu me convenço mais de que não há crime perfeito, não é? Por quê? Vamos pegar o exemplo lá do assassinato, não é? Do homicídio contra a filha do deputado Catani. O senhor falou já aqui, deu uma pincelada lá. O cara tentou, arquitetou toda uma forma, usou o irmão, usou um monte de subterfúgios e não cola, porque hoje cada vez... Mas isso se deve, mais uma vez, eu pergunto, à tecnologia, ao avanço daquilo que tem de ferramenta, especialmente a PJC, que ela é uma polícia investigadora, se deve a isso ou não tem como você afirmar que, de fato, não há crime perfeito ou ainda existe, se existe algum exemplo, queria que o senhor citasse também. Não, eu acredito com toda a veemência que não existe o crime perfeito. Né? Pode existir até um crime mal investigado, por falta de recursos, né? Por falta de pessoal, mas eu acredito que não existe esse crime perfeito. Tá? Essa é uma resposta categórica, porque ao longo do tempo, né, que eu trabalhei ali dentro da Delegacia de Homicídios, a gente percebeu que, de fato, você utilizando de todos os recursos que você tem uma grande chance de chegar em elementos mínimos. Né? Às vezes as pessoas querem uma resposta rápida,
para o crime, né? E eu costumo fazer uma analogia, uma brincadeira, falar com algumas pessoas de forma para que entenda que investigação nem sempre é como fazer miojo. Não vai ficar pronto em 3 minutos, né? Investigação você não vai conseguir fazer em 3 minutos. Então, assim, às vezes demora. Eu digo aqui exemplo de investigações que eu trabalhei que, para se chegar à autoria, durou 2 anos. Chegou. Um crime altamente premeditado, planejado, com todas as suas características, né? Mas com técnicas investigativas, tecnologias, foi possível chegar aos mandantes e aos executores do crime. Aqui, eu já te passo, Lorenberg, Aqui em Cuiabá, teve um que parece, se eu estiver muito enganado, me corrija algum de vocês aqui, teve um, que eu me lembre agora, que até hoje não se sabe o autor, que é da moça que foi morta, cujo corpo foi dependurado lá no Campinho do Botafogo, no CPA... CPA 3. Um dos CPAs lá, foi na entrada, eu moro no CPA 3, acho que foi CPA 1, Lorenberg ali. Ali, perto onde eu moro, até num condomínio próximo ali, há mais de 20 anos atrás, e até hoje não se... 12 anos, Paulo. Em 12 anos, mas é muito tempo. Maio de 2012. Ah, 2012, verdade. Em 2012 que ele entrou na delegacia. Foi quando o senhor entrou. Então, na verdade, eu entrei na polícia em 2012. Eu não tenho conhecimento desse fato, né? Eu entrei na polícia em 2012 e fui trabalhar no interior, em Alta Floresta. Mas procede, Lorenberg? Parece que não teve desfecho, né? Não teve desfecho, delegado. Em maio de 2012, essa moça de 22 anos, ela foi espancada, estuprada e morta. E não satisfeitos, seus autores a penduraram no estádio de futebol. Penduraram pelada numa calça jeans. Agora imagine um pai encontrar uma filha daquele jeito ali. E esse crime, até hoje, não foi solucionado. Há 12 anos. É um dos crimes que terminam entrando naquela estatística que eu falei, né? E se você me perguntar se foi o crime perfeito, eu acredito que não foi o crime perfeito. Foi mal investigado, é isso que o senhor quer dizer? Eu acredito que as tecnologias que existiam para a época, os recursos que foram empregados na época, provavelmente não foram suficientes para você chegar ao objetivo final da investigação, que é a autoria, né? Eu acredito que pode ter faltado algo no meio do caminho. Não conheço a investigação, não conheço os fatos, né? Mas respondendo de novo a sua pergunta, eu acredito que não há o crime perfeito, tá? De fato, a gente tende, com tecnologias ao longo dos tempos, né, reduzir ao máximo a impunidade. Esse é o objetivo de quem trabalha diretamente com as investigações. Eu vou para o intervalo comercial, Lorenberg, você pergunta assim, assim que a gente voltar a abrir no bloco. Eu só sei que parece que o pai, a família inteira, mas o pai em especial dessa moça, até hoje, não tem como superar. Eu entendo isso, né? Não é parece que chovendo molhado, mas até hoje parece que ele não é assim, sabe? É uma indignação, parece que consumiu. E não é para menos também, né? A brutalidade como foi feito e também e nenhum tipo de resposta ainda que pudesse colocar de trás da cadeia o criminoso ou os criminosos. A gente vai voltar já abordando mais ainda sobre esses temas aqui e também falar mais sobre o glorioso livro do Dr. Marcel. A gente volta num instante só. A gente retoma aqui o programa Opinião nesta noite, na qual nós estamos entrevistando o delegado de polícia responsável, titular da DHPP, Dr. Marcel de Oliveira. Na verdade, o Dr. Marcel está aqui também falando como delegado, o titular lá da DHPP, e também falando do livro dele. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir aqui o bloco. Antes de o Lorenberg fazer a pergunta, coloca mais uma vez aí, Boca, só aí, ó. E vai ser agora, rapaz, lá no Shopping Goiabeiras, dia 15 de agosto, lançamento deste livro. E ali é uma viagem que é contada, na verdade, a história do crime de homicídio. Isto
é algo que a gente não tinha visto ainda, né? Da antiguidade à atualidade. A história do crime de homicídio de autoria aí do Dr. Marcel. Esse livro vai estar quando à disposição das pessoas nas livrarias aí? Só para, furando o Lorenberg, que eu prometi que ele ia abrir o bloco, mas só para essa informação. Dia 15/8, dia do lançamento. Já vai estar à disposição. Vai estar à disposição aí a todos, né? Todo o público, no site da editora Humanos. Humanos com U, não com H não, tá? Humanos com U. Tá aí, portanto, vai ser esse livro aí, eu recomendo pelo que eu já li a respeito, não li o livro ainda, né? E já vou, nesse último bloco, puxar mais a respeito desse livro, dessa publicação aí do Dr. Marcel. Professor? Delegado, permita sair um pouquinho fora do livro, porque tem um assunto aqui que a princípio me chamou a atenção. O senhor participou no dia 7 e 8 de novembro de 2023, lá em São Paulo, no Instituto Sou da Paz. Não sei se o senhor ainda se lembra. Me recordo. Organizado organizou um seminário esse instituto, e nesse seminário o objetivo era buscar ideias e avanços nas investigações de homicídios. O senhor foi um dos palestrantes. E na oportunidade, o tema da sua palestra era o monitoramento eletrônico de pessoas e a resolução 412, de 23 de agosto de 2021. Do CNJ. Isso, do CNJ, exatamente. E aí, eu gostaria de uma reflexão do senhor. Eu sei que o tempo está muito lá atrás, mas o senhor tem boa memória. Eu li a resolução toda e me chamou a atenção, além de todos os outros artigos, o artigo 8º dessa mesma resolução. E que me parece que a sua palestra também norteava por esse artigo 8º. E que, em linhas gerais, é a medida do monitoramento eletrônico buscará assegurar a realização de atividades que contribuem para a inserção social da pessoa monitorada. E aí tem os itens 1, 2, 3 e 4. Eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito, delegado. Claro, eu falei muito desse tema lá, debati sobre isso, e hoje todos têm conhecimento do que está por trás do debate que foi levantado. Porque o que acontece? Antes dessa resolução, os organismos policiais poderiam realizar consultas de pessoas suspeitas, tá? E a gente detinha um protocolo de quando você chegasse em uma cena de crime em que um corpo havia sido desovado, as características de ocultação de cadáver, naquela determinada localidade a gente procurava ver se havia algum sinal de pessoas monitoradas. A gente detinha esse direito. Com a resolução do CNJ, a gente parou de ter esse direito. E o que eu fui levar, né, até o seminário, né, em que foi apresentada essa temática, foi justamente um dos casos que gerou grande repercussão aqui em Cuiabá, e que a gente pôde chegar até a autoria rápida do suspeito, justamente através do sistema de monitoramento. Mas isso só foi possível porque, na época, os organismos policiais, detinham o direito de acesso às pessoas que eram monitoradas. Então, o questionamento que eu fiz na apresentação do seminário era o seguinte: quem monitora o monitorado? Porque se você coloca um monitoramento numa pessoa, é justamente para ele ser fiscalizado. E a partir da resolução do CNJ, ele tolhe, ele tira esse direito dos organismos de segurança pública de monitorar o monitorado. Então, hoje, a pessoa bota a tornozeleira, chega na sua frente, arranca e retira. Por quê? Porque ele não tem ninguém para fiscalizar, né? Então, quem fiscaliza esse monitorado, né? Então, o que eu levei foi isso para reflexão, e o caso que eu tratei lá, especificamente, foi justamente de uma empresária daqui de Cuiabá, que foi morta na cidade de Várzea Grande por uma pessoa que era monitorada. E, na época, a polícia chegou rapidamente ao suspeito, que ainda estava com o carro dela, né? Iria levar o carro dela para a Bolívia, para ser vendido na Bolívia.
justamente porque ele era uma pessoa monitorada. Mas naquela época, o monitorado poderia ser monitorado pelos organismos policiais. Hoje, esse monitorado não pode. O senhor disse no bloco anterior, deu uma pinceladinha sobre, a gente falava aqui, eu também fiz um desabafo aqui e um chamamento a quem está assistindo sempre o programa Opinião, que deve-se sempre denunciar qualquer tipo de agressão contra a mulher, qualquer tipo de agressão contra qualquer ser humano, mas no caso contra a mulher ainda com maior ênfase, porque infelizmente é um tipo de crime que só tem aumentado e deixando o Mato Grosso nesse lamaçal aí no ranking de que mais mata mulheres. No livro que o senhor está lançando no próximo dia 15, tem uma passagem, pelo que eu tenho informação, sobre uma abordagem específica sobre isso. Queria que o senhor falasse a respeito. Claro, Paulo. O Código Penal, né, o Código Penal que a gente tem hoje, de 1940, mas com diversas modificações ao longo do tempo, né? E uma dessas modificações é justamente o ano de 2015. Né? Em 2015, a gente tem um acréscimo dentro do Código Penal. Né? É inserida uma nova qualificadora no crime de homicídio. E que qualificadora é essa? É a qualificadora conhecida como do feminicídio, né? Que é você praticar homicídio, né? E se esse homicídio for cometido contra a mulher, né? Por condições dela ser mulher. Né? E essa condição de ser mulher encaixa dentro da legislação em duas situações: em decorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher ou em decorrência de violência de gênero. São duas situações que estão abarcadas pelo nosso Código Penal. Então, isso só chega até o nosso Código Penal no ano de 2015, ou seja, 9 anos atrás. Porém, historicamente, como a gente está tratando no livro justamente da análise histórica do crime de homicídio e todas as suas nuances, consequentemente as suas qualificadoras, motivo fútil, motivo torpe, em traição, emboscada, recurso que dificulta, veneno, fogo, asfixia, a gente chega também no histórico da qualificadora do feminicídio. E esse tema começa a ser discutido na década de 70 nos Estados Unidos, né? E o tema ganha mais abrangência e mais discussão na década de 80, através de mortes de mulheres que estavam acontecendo no México. Um caso denominado dos Campos Algodoneiros, lá no México. E, consequentemente, essa discussão começa a chegar na América, aqui na América do Sul, por volta da década de 90. Né? E aí a temática ganha força a partir dos anos 2000, justamente com a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que ficou conhecida no cenário nacional como a Lei Maria da Penha. E de lá para cá viu-se a necessidade, justamente por conta das estatísticas, você distinguir as mulheres da estatística total dos homicídios. Eu tinha que criar uma distinção para criar políticas públicas. Né? Ou seja, você tira as mulheres de dentro das estatísticas gerais de homicídio, porque você fala assim, ó, morreram 40 mil pessoas. Sim, mas dessas 40 mil pessoas que morreram, quantas efetivamente foram mulheres em decorrência de violência doméstica? E aí você cria o crime de feminicídio para criar, né, estatisticamente esta nítida barreira de distinção. Então, hoje, você verifica que desses 40 mil homicídios, por exemplo, há uma distinção para o crime de feminicídio. Então, hoje você consegue quantificar, de fato, quantas mulheres estão sendo mortas em decorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher ou em decorrência de violência de gênero. E isso, né, ao longo desses 9 anos, vem orientando os governos a adotar políticas públicas de enfrentamento a este tipo de violência. Loneberg, você tem uma curtinha aí para a gente encerrar o programa? Mas muito rapidamente, delegado, vou aproveitar exatamente a última palavra. E uma das palavras nos 2 blocos anteriores. O senhor falou de inteligência nos blocos anteriores e agora o senhor usa políticas públicas. É possível combater o crime hoje, no mundo todo, em especial no Brasil, sem a inteligência e sem políticas públicas ou não? 1 minuto e meio para o senhor responder. Impossível, né? A política pública está direcionada justamente e a inteligência é o meio de você, com dados consolidados, elementos técnicos,
é o meio de você atingir da forma mais eficiente possível essas políticas públicas. E hoje é o que o governo trabalha, demanda a Polícia Civil, é justamente você trabalhar a inteligência para você ser mais eficiente nessas políticas públicas de enfrentamento à criminalidade. Boca, coloca para a gente, por favor, mais uma vez aí, a capa do livro, que vai estar sendo o livro do Dr. Marcel Gomes de Oliveira, está aqui conosco, dia 15, que vai, pela editora Humanos, viu, gente? Vai estar sendo lançado aqui no Shopping Goiabeiras, a história do crime de homicídio da antiguidade à atualidade. Marcel Gomes de Oliveira. E esse livro já vai estar à disposição nas livrarias, é uma publicação da editora Humanos. Então, fica dado o recado, eu tenho certeza que muita gente vai estar adquirindo para tomar conhecimento dessa viagem, esse mergulho histórico que o doutor Marcel fez, não é? E eu estou curioso também para saber direitinho, para ler, porque, afinal de contas, trata-se de uma viagem histórica. E ali a gente vai poder acompanhar passo a passo como que evoluiu isso, não é? Obrigado, esse espaço aqui continua postos para bem informar, aí depois a gente vai fazer convite mais uma vez para o senhor vir aqui para desmiuçar mais sobre, porque é um assunto que a gente tem obrigação enquanto comunicadores de estar levando ao conhecimento da população para saber, primeiro, o que a polícia e as forças de segurança têm feito, segundo, para saber a forma de também orientar aí a quem assiste ao programa para que possa também fazer parte dessa cadeia de prevenção aí. Obrigado, esse espaço continua a postos para bem informar, continue sempre contando conosco. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Nuremberg. Agradeço a todos aí e sempre à disposição, tá? Para estar vindo aqui falando, né? Fazendo essa discussão boa, profícua, levando ao público, né, do programa Opinião as nossas nuances, as nossas informações acerca dos fatos que a gente trabalha no dia a dia e, claro, com a pitada de um pouco de histórico. Dia 15, portanto, lá no Shopping Goiabeiras, na Livre Livros. É um espaço onde vai estar acontecendo lá o lançamento desse livro importante do Dr. Marcel Gomes de Oliveira. Professor Lorenberg. Até amanhã. Outra figura das Forças de Segurança, outra delegada, doutora Judá, vai estar conosco. É a doutora Judá que me deu a dica, ó, doutor Marcel vai estar lançando um livro, a doutora Judá disse que vai estar lá com o glorioso Zé Nildo, né, amanhã lá, pegando autógrafo lá. Amanhã não, vai dar dia 15 lá, né, vai estar lá. E ela vai estar aqui conosco amanhã, Judá Marcondes, delegada de polícia da Delegacia de Defesa da Mulher. Nós vamos conversar muito, trazer o anuário da violência também, que está recente, está fresquinho aí. Vamos conversar com a doutora Judá, que ela ali é firme, hein? Ela ali é firme. Ao vivo às 7h30 da noite amanhã aqui no programa Opinião. Tá bom? Se cuida. Até lá. Fica bem. Fica com Deus também.